Olá, eu sou Isabela do Enem Contra o Tempo e hoje eu vou mostrar meu método mágico de como estudar matemática para o Enem em apenas 2 meses. Isso mesmo, sem enrolação, sem clickbaits. E hoje eu vou montar junto com você o passo a passo desse método para você tirar mais que 800 no Enem em apenas 2 meses. Sim, isso é possível. E se você não acredita, fica até o final do vídeo para conferir. Antes de mais nada, eu queria fazer algumas considerações. A primeira é que este método ele é baseado nas matérias que mais pontuam e as mais relevantes para a prova. Porque, como vocês bem sabem, pelo sistema de correção TRI, há matérias que pontuam mais e outras menos. E esse método está inteiramente focado em estudar as matérias mais relevantes e que vão pontuar mais na hora da prova. A segunda coisa é que este método é pautado inteiramente na resolução de exercícios do Enem. Então, ao final dele, você vai saber exatamente como o Enem gosta de cobrar cada matéria. Então, a primeira matéria, o primeiro assunto que você vai estudar, que é importantíssimo para o Enem e que vale muito, você tem literalmente a obrigação de acertar todas as questões desse assunto, é fração. Ah, Isabela, mas eu sei o que é uma fração, 2/5, 3/4 e por aí vai. Ok, você pode até saber o que é uma fração, mas você sabe como esse assunto é cobrado no Enem? Então, a melhor forma de você estudar fração é resolvendo exercícios. E eu vou disponibilizar para você, ao final desse vídeo, listas de exercícios de todos os assuntos que eu estou falando aqui. E são exercícios do Enem, de diversos anos, de diversas dificuldades. Então é muito importante que para esse método funcionar, você resolva todas essas listas. Eu vou estar disponibilizando para vocês, ao final desse vídeo, gratuitamente. E sim, é realmente gratuito, não tem nenhuma pegadinha, não tem enganação. Você pode me xingar aqui embaixo nos comentários caso eu esteja mentindo, mas você não vai me xingar porque eu realmente estou falando a verdade. Então, no final do vídeo, você confere como é que você faz para conseguir essas listas. Então, com sua lista em mãos, você vai começar resolvendo as que você sabe e vai pular as que você não sabe. Terminou de resolver as que você sabe? Você vai conferir no gabarito as que você acertou e as que você errou. Então, você vai jogar as questões que você errou aqui no YouTube, certo? Aqui no YouTube tem diversas formas de resoluções, tem diversos professores, diversos canais. Então você pode até assistir mais de uma resolução se você achou que você não entendeu aquela ou achou muito complexa e acha que você pode ir uma resolução mais simples. Então aqui tem uma gama de soluções para você conseguir ter sua questão resolvida. Você vai fazer a mesma coisa com as questões que você teve dúvidas, questões que você não conseguiu fazer. Jogar aqui no YouTube e pegar a resolução. Ok, agora que você já viu as resoluções, você vai refazer essas mesmas questões que você errou ou que teve dúvida para saber se você realmente assimilou a resolução. Porque é muito normal, às vezes a gente vê uma resolução, mas quando for olhar para a questão de novo, mal sabe para onde ir. Então é muito importante que você refaça essas questões que você errou ou teve dificuldade. E para resolver sua lista de exercícios, você vai resolver ela até 3 dias. Eu recomendo que você resolva de 2 a 3 dias. Mas aí vai depender da sua disponibilidade, da sua vontade de querer fazer a questão. Mas não passe dos 3 dias para que você realmente consiga concluir este cronograma em 2 meses. Mas eu tenho certeza que você consegue fazer todas essas questões em até 3 dias, se programando direitinho. Ok, a próxima matéria que a gente vai estudar é conversão de unidades de medida. Essa é uma matéria muito importante no Enem, ele ama cobrar e normalmente está entre as mais fáceis, mas ela também pode estar atrelada a algum outro assunto, como por exemplo, regra de 3. É muito comum que o Enem aborde regra de 3 e depois peça para que você converter em outra unidade o valor que você achou dentro da sua regra de 3. E também geometria. Geometria não falta conversões de unidade de medida. Então, realmente, essa é uma matéria assim, de suma importância para você treinar. Bem, para estudar as conversões das unidades de medida, você vai levar entre 2 e 3 dias, vendo a videoaula e resolvendo os exercícios. Eu recomendo
por aí uns 3 dias. Caso você já saiba direitinho converter as unidades, você já tenha estudado isso, você vai partir diretamente para a lista de exercícios. Se você não se lembra ou se você não sabe converter as unidades de medidas, eu acho importante que você veja um vídeo rapidinho no YouTube falando sobre esse assunto. É importante que o vídeo não seja muito longo, porque esse é um assunto muito simples, então você não precisa se alongar muito nele. E também, eu acho muito importante você ver macetes de conversões de unidade de medida, que vai facilitar muito na hora da sua prova. Agora, outro assunto muito cobrado no Enem, regra de 3. Regra de 3 vai ser que nem fração. Você provavelmente já sabe fazer uma regra de 3, já tem uma certa noção de como fazer, então você vai partir para a lista de exercícios, certo? E como regra de 3 é um assunto muito, muito, muito importante na hora do Enem, que vai lhe garantir não só as fáceis, mas também questões difíceis, que exigem interpretações maiores, você vai precisar usar a regra de 3. Eu indico que você capriche um pouco mais nas questões e, em regra de 3, você leve de 4 a 5 dias para resolver a sua lista de exercícios. A próxima matéria que a gente vai estudar vai ser proporção, que cai muito, despenca no Enem. E principalmente a parte de escala, que é uma proporção. Então, quando você estiver estudando lá a proporção, é muito importante que você dê o valor à parte da escala. Você tem duas opções. Caso você já saiba a matéria, você parte direto para a sua lista de exercícios. Caso não, é importante que você tenha uma boa base das noções de proporção antes de fazer a sua lista de exercício, certo? E vai fazer no mesmo esquema que eu expliquei antes, a lista de exercício. E você vai levar aí para fazer as questões de proporção de 3 a 4 dias. E para fechar com chave de ouro a parte de matemática básica do nosso cronograma, a famosa estatística, mais conhecida como média, moda e mediana. Como são conceitos muito básicos assim, do que é uma média, do que é uma moda, do que é uma mediana, eu indico também que, caso você não se lembre como é que se faz, quais são as fórmulas, você veja o vídeo também rapidinho e parta logo para os exercícios. Caso você já saiba como é que você calcula uma média, como é que você identifica a moda, você já faz logo os exercícios de cara. Para esse assunto, eu indico que você faça a sua lista de exercício em 3 dias. Olá, aqui é a Isabela no Futuro, e eu esqueci de falar da matéria que justamente o Enem mais ama, que é porcentagem. Então, incluindo aí na sua lista de matérias que você tem que estudar para matemática básica, vai porcentagem. Todo e qualquer Enem, via de regra, você tem que chegar dominando a porcentagem. É de suma importância que você treine muita questão de porcentagem. E para porcentagem, se for uma matéria um pouco mais relevante, você pode estar fazendo aí sua lista de exercícios entre 4 a 5 dias. Opa, desculpa interromper seu vídeo aqui rapidinho. Eu só queria avisar que agora eu estou no Patreon, ou seja lá como se diga o nome desse site. Eu falei aqui desde o início que o método é gratuito, e sim, ele é. E para fortalecer, para eu continuar trazendo mais métodos, mais cronogramas eficazes aqui gratuito, eu garanto que você não vai encontrar um cronograma desse que te ajude a estudar em 2 meses para você tirar mais de 800 em matemática no Enem de graça por aí. Então, para você ajudar e fortalecer o canal, eu gostaria que você entrasse aqui no link e me ajudasse, se você pudesse, no Patreon. E como recompensa, eu vou lhe mandar resoluções alternativas, resoluções que poucas pessoas conhecem para facilitar a sua vida dessa lista aqui de questão. Então, se você quer saber como resolver essas questões de forma mais fácil, mais simples, muitas vezes eu consigo resolver questão só pela metade. Eu faço metade do cálculo e eu já sei a resposta. Então, se você quiser ter acesso a esse tipo de conteúdo, dá uma assinada aqui. Eu vou agradecer muito. O próximo assunto que está no nosso cronograma e você precisa saber é a interpretação e análise de gráficos. Bem, eu não sei se você já fez uma prova do Enem, se você já olhou, já teve a curiosidade de olhar, mas você que já viu, você que já fez a prova do Enem,
sabe que lá é lotado de gráfico. E às vezes, existem os gráficos que eles são feitos para confundir a gente. Às vezes as questões nem são difíceis, mas o gráfico lá é todo torto, é todo feio e você fica, meu Deus do céu, para onde é que vai isso? Então, por isso, você vai estudar análise e interpretação de gráficos. Bem, esse é o tipo de matéria que eu prefiro começar resolvendo os exercícios, certo? Então, caso você tenha alguma dúvida, você olha na resolução de acordo com o nosso método, certo? Eu prefiro estudar análise e interpretação de gráficos resolvendo as questões mesmo, estudar na prática. Não que você não possa ver um videoaula antes, você até pode fazer isso, tem canais de YouTube dando macetes e tudo mais, só que eu prefiro fazer isso na prática. Por ser um assunto muito importante, você vai levar aí cerca de 4 dias para fazer as questões deles. Bem, o próximo assunto do seu planejamento de estudos vai ser função. Especificamente, função do primeiro grau ou afim e função do segundo grau. Ah, mas e as demais funções, como funções logarítmicas? Bem, nesse plano de estudos, a gente não vai abordar essas funções mais complexas, porque não é o foco. Se você tiver tempo e interesse, você pode estudar para elas sim, mas elas estão entre as questões mais complexas e, por consequência, elas valem menos. Então, a gente não vai focar nessa parte aqui. Então, para a função, você vai estudar função afim e função de segundo grau. E se você quiser dar mais destaque para uma, dê mais destaque para a função afim, que ela é realmente bem mais cobrada. Como é que você vai fazer para estudar essas funções? Como é que vai ser dentro do cronograma? Para você poder realizar as questões de função afim, é realmente ideal que você já tenha uma certa base consolidada. Então, eu recomendo que você assista uma boa videoaula no YouTube, do professor da sua preferência. Quando você for assistir essas videoaulas, não se preocupe em assimilar todo o conteúdo, em ver toda a playlist de videoaulas do assunto, porque você vai se aprofundar à medida que você vai fazendo os exercícios. Então, por exemplo, você viu uma aula sobre função, e aí quando você foi fazer o exercício, você viu um tópico que você não tinha visto nessa aula. Quando você for pesquisar a resolução, você vai ver esse tópico. Então, não fique se alongando muito nas videoaulas. Prefira sempre se aprofundar na resolução de exercícios. Então, pegue a base, consolide sua base e o aprofundamento vem em decorrência da sua resolução de exercícios. Para a função, eu vou recomendar aí cerca de 4 a 5 dias fazendo a lista, porque são questões que realmente precisam de uma atenção maior, né? Às vezes você vai precisar ver mais de uma vez a questão para entender. Então, de 4 a 5 dias para você resolver sua questão. O que eu indico muito na hora de você ver as videoaulas de geometria é você pegar aqueles aulões. Sabe aqueles aulões de revisão que os youtubers, os canais de educação, os professores fazem às vésperas do Enem? Você pega aqueles aulões lá que tem assim mais ou menos 1 hora e você vai vendo assim o essencial, o que mais cai, o mais recorrente. E aí você passa para os exercícios. E lá, novamente, você vai explorar os conteúdos mais complexos, os conteúdos mais adiantes. Mas recomendo que você não se alongue muito na teoria e veja mais o básico e vá se aprofundando na resolução dos exercícios. E trigonometria, você também vai levar 10 dias entre assistir as videoaulas e resolver as questões. Aí você pensa, por que essas matérias são de longe as que eu coloquei mais dias para você praticar os exercícios? Porque essas matérias, elas são recorrentes entre as intermediárias e as difíceis, mais recorrentes ali entre as intermediárias. Tem questões fáceis de geometria? Tem questões fáceis de geometria. Principalmente aquelas relacionadas à visão 3D, sabe? A projeção ortogonal. Mas é muito importante que você dê bastante atenção às questões intermediárias, que envolvem
bastante interpretação na hora de fazer as questões relacionadas à geometria. E bote muita mola nos exercícios de geometria, muita mesmo. Calma, já está acabando, só mais algumas matérias. A próxima matéria que você vai estudar, essas estão entre as questões intermediárias e difíceis. Ultimamente está caindo muita questão difícil dessa matéria. Então, se você está aí meio sem tempo, ou se você às vezes não gosta, não se dá muito bem com essa matéria, você pode até se dar o luxo de pular ela, porque elas não vão estar valendo tanto assim na hora da prova, que é matemática financeira, mais especificamente juros compostos. O Enem ama cobrar juros compostos. É muito raro de você ver juros simples. Normalmente é mais juros compostos e que normalmente está associado à função logarítmica, que, como eu disse, não está no cronograma por ser algo mais complexo e que vale bem menos, né? Então, se você tiver um tempo aí para estudar, ou se você quiser se aprofundar mais, ou realmente quiser acertar mais questões, estude matemática financeira. Você vai levar aí cerca de 4 dias para resolver os exercícios de matemática financeira, certo? E ver as videoaulas. Entre ver as videoaulas e resolver os exercícios, mais ou menos aí uns 4 dias. A próxima matéria, por último, mas não menos importante, é análise combinatória e probabilidade. Essas questões estão também entre as intermediárias e as difíceis. Então, se você também tiver com um tempo mais curtinho, ou se você achar um saco estudar análise combinatória e probabilidade, você pode pular ela, que você não vai ser tão prejudicado, certo? Mas eu recomendo que você realmente dê uma olhada nelas sim e resolva pelo menos as intermediárias de análise combinatória e probabilidade. Você vai levar 3 dias para resolver os exercícios de análise combinatória e probabilidade. Ou 4, dependendo aí da sua disponibilidade. De 3 a 4 dias entre ver as videoaulas e resolver as questões. E, novamente, probabilidade e combinatória tem uma teoria muito pequena. Sim, é uma teoria que você não precisa passar 500 vídeos vendo e se estressando com isso. São matérias que você pega, você assimila a teoria, mas você vai aprender mesmo praticando. Então, bote mola nas questões de probabilidade e análise combinatória de 3 a 4 dias. Bem, chegamos ao final desse vídeo. E se você fez as contas dos dias, você percebeu que é super possível se planejar para estudar em 2 meses e ter um estudo eficaz, um estudo que vai lhe trazer bons frutos futuramente. Como você pode perceber, a grande questão do estudo não é o quanto você estuda, ou quanto tempo você estuda, ou quantos dias você estuda, ou quantas madrugadas você passa sem dormir, e sim como você estuda, certo? Porque às vezes você pode estudar 6 meses e você pode conhecer uma pessoa que estudou 6 anos e não ter o mesmo resultado que você vai ter aplicando esse método estudando apenas 2 meses. É claro que você não precisa também se deter a estudar apenas os 2 meses. Eu indico muito que, se sobrar mais tempo para você, você faça bastante simulado, você faça bastante revisão. Eu super indico isso. Então, você não vai simplesmente estudar os 2 meses e largar. Não. Sobrando tempo, você vai focar em fazer os simulados. E você vai perceber o quanto os simulados vão ficar muito mais simples. Eu ainda vou gravar um vídeo também aqui falando sobre como estudar para simulados. Então, eu vou deixar esse cronograma aqui digitalizado na descrição e para você ter acesso agora à sua lista de exercícios que eu prometi. Bem, você vai entrar no link aqui do meu grupo de WhatsApp e você vai receber automaticamente a sua lista de exercício, 100% gratuito e sem enrolação. Se você gostou desse vídeo, se você acha que lhe acrescentou, se você vai aplicar esse método aqui, se você vai aplicar esse método, comenta aqui. Você vai indicar para alguém esse método? Comenta aqui também. Então, se você acha que lhe ajudou, que vai lhe ajudar, que você vai aplicar esse método, que você gostou desse método, deixa seu like, deixa seu comentário aqui, fala sobre outros vídeos que você quer fazer. Eu pretendo fazer outros vídeos assim no canal sobre como agilizar seus estudos, sobre como ser mais produtivo seus estudos, como você descomplicar o Enem, você fazer ele de forma muito mais prática.
Então, para isso, você precisa se inscrever no canal, deixa aí seu like, se inscreve no canal e deixa seu comentário, compartilha para alguém que precisa muito desse método de estudar para o Enem em apenas 2 meses, né? Eu agradeço muito se você compartilhar. Bem, o próximo vídeo do canal vai ser outro cronograma enxutinho, fácil e não chato, enorme e monótono como esses outros cronogramas que você encontra por aí, de ciências da natureza. Então, se você quer receber esse vídeo assim que ele estiver pronto, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Clica aqui no sininho. É isso, um beijo e até mais!